Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de outubro. O Bovespa apresentou alta de 1,5%, fechando aí na máxima do dia, acima já dos 62.300 pontos, que é uma região que continua sendo válida como resistência no decorrer deste mês, ou seja, é uma resistência mais do gráfico mensal, mais visível pelo gráfico mensal, ou seja, pode oscilar acima, mas pode terminar o mês abaixo desse patamar, ou seja, funcionando ainda como resistência. Acima dessa região que se encontra, aí por volta dos 62.700, o próximo nível fica mais na casa dos 63.500, 63.400, 63.500. E depois disso, a gente poderia falar mais na região dos 65.500 pontos para 66.000 pontos. Enfim, a região de 65 a 66.000 pontos seria outra região acima de 63.500 em termos de importância para resistência no índice Bovespa. Por enquanto, nenhuma sinalização para baixo em relação à sua tendência de alta. Principal sinal de baixa seria um candle aqui de reversão, um candle forte para baixo com nova mínima no pregão seguinte. Por enquanto, isso não está aqui aparecendo no gráfico, então segue apontando para cima o Ibov. Na sequência, mini índice. Mini índice chega a recomendar algumas operações, sendo que uma delas foi executada. A primeira recomendação foi na ponta compradora, depois que saiu aqui dessa congestão, com movimento para cima, fez aqui uma correção mais curta. Eu aguardei oscilar a primeira acima, o comportamento desse primeiro candle, ele veio aqui embaixo, quando veio aqui embaixo, recomendei a entrada se ele voltasse para cima dos 330, 63,330, mas terminou não acontecendo nesse candle e eu cancelei essa operação. Então aguardei por uma correção maior no tempo em relação a esse movimento de subida, essa correção terminou acontecendo em formato de ABC e eu recomendei compra na superação da máxima desse candle. Cheguei a recomendar que antes, se anulasse a formação do topo, não executou nesse candle, eu reposicionei a entrada aqui para esse nível. Essa entrada foi executada, depois de uma movimentação já contabilizando esse candle como candle de início da retomada da subida, fez aqui um movimento de alta já bem definido aqui para cima, e na expectativa de poder ter algum tipo de correção aqui para baixo e buscar uma nova entrada, eu encerrei a posição na formação aqui desse candle, apresentando um ganho de 0,23% na operação no capital total, um crescimento de 0,2%. Depois disso, tivemos aqui o mercado ficando um pouco mais travado em termos de sem fazer uma correção mais definida, veio mais para cima e aqui agora, depois que entrou no leilão de fechamento, deu uma disparada aqui para cima. Enfim, foi uma posição que não deu para buscar a entrada no mini índice. Olhando agora para o gráfico diário da Petro R4, a Petro terminou o dia apresentando uma alta de 3,94%, segue apontando aí para cima. Posição em termos de resistência seria número redondo, R$17. Depois desses R$17, olhando para o gráfico mensal, ficaria mais para a região lá dos R$19 em termos de resistência. Antes tem até aqui um gap de corpo no gráfico mensal, localizado em torno de R$18,09. Lembrando que essa região dos 16, por volta dos 16,50 citada na última videoanálise, ela segue válida como resistência até o fechamento deste mês para a Petro, que está em tendência de alta bem forte para cima, esse último movimento de subida. Então, buscar compra aqui de swing trade após alguma correção desse movimento de alta atual da Petro. Na sequência, Vale 5 terminou o dia em alta de 2,36%, vem gerando aqui uma tentativa de anular um movimento de baixa de correção. Quando eu falo movimento de baixa de correção, é algo nesse sentido aqui, ó. Fez essa máxima e aqui fez um candle aí de fundo, mas aí não deu sequência, apesar de fazer nova máxima na sequência, ficou aqui parado. Então tudo isso aqui, enquanto não romper essa máxima, é correção do último movimento de subida. É o que a Vale, no meu entender, vai fazendo. Tudo isso aqui é uma correção mais fraca em relação ao movimento de subida. Então, se ela tiver alguma movimentação aqui para baixo, uns 2 pregões ou mais aqui para baixo, traz a possibilidade de buscar uma nova compra, assim como a gente buscou aqui, e foi uma operação que deu bem certo em cima da Vale 5, em termos de swing trade. Então, um papel que nesse momento, para mim, se for para buscar alguma entrada, seria mais pelo gráfico de 60 minutos. Eu já comentei isso, que a gente vai buscando a entrada um gráfico de menor periodicidade para movimentos mais curtos, até vou citar aqui agora BBDC4, algo nesse sentido no pregão de hoje. BBDC4 terminou fazendo aqui uma movimentação mais lateral, e dentro dessa movimentação lateral recomendei compra se superasse ali, viesse para cima dos R$31,15, a máxima desse aqui é R$31,13. Então recomendação aqui pelo gráfico 60 minutos, fez um movimento ali já interessante para cima e eu encerrei essa posição justamente na formação aqui desse candle. Foi uma posição que deu um ganho de 1,32% na operação e no capital total um crescimento de 0,35%. Então esse tipo de operação que pode ser uma operação de day trade ou uma operação de um dia para o outro, dependendo do horário que foi executada essa entrada. Então
é desse tipo de operação que a gente também ficaria atento, além das operações comuns de swing trade, de ficar mais dias aí posicionado. Essas também serão operações que eu não estou descartando em cima dos 4 principais ativos da Bovespa. Na sequência temos aqui para falar das nossas posições em aberto de swing trade. Nato 3 fechou o dia em 33,05 com alta de 1,91%, seguimos dentro da posição comprada, ativo aqui já gerando ali uns 3,65% do ponto da entrada. Fica a expectativa de romper aqui os 33,15 e andar um pouco mais aí para cima, a máxima de hoje 33,13. A partir do próximo pregão já ficaria atento aí na possibilidade de buscar aí um encerramento da operação, dependendo do que acontecer no próximo pregão. Essa seria a ideia em cima de Nato 3, de possível realização de lucro. Por outro lado, o Detex 3 não consegue andar, ela até tentou, chegou ali a bater no nosso preço de entrada, que é na faixa de R$ 8,81. Na realidade aqui sendo mais exato, o valor de entrada sugerido aqui 8,82, então segue aqui ainda abaixo do nosso preço de entrada, fechou mal em relação ao mercado como um todo, veio aqui para baixo. Se esse ativo vier a perder principalmente essa região de 8,60, traz a possibilidade de encerrar essa posição antes mesmo no patamar de stop, que é próximo ali na faixa de R$ 8,55. Isso terminaria proporcionando aqui pelo gráfico de 60 minutos uma formação de pivô de baixa. Não dá para se dizer que vai cair depois de se perder esses 8,60, mas é algo que eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão em termos de continuidade nessa posição. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, também pelo like aí, o joinha na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.